Carta à igreja em Éfeso. Bem, falar sobre igreja nem sempre é fácil. Nós estamos tocando em algo que, ao mesmo tempo, é seríssimo, porque a igreja é de Jesus, a igreja é dele, ele é o cabeça, mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de igreja enquanto pessoas. E pessoas cometem equívocos, pessoas cometem erros, pessoas se equivocam. Então, por um lado, uma igreja gloriosa, salva pelo sangue do Cordeiro, que está sendo ornamentada para se encontrar com Ele um dia, ao mesmo tempo essa igreja é feita, composta por seres humanos falíveis. E é por isso que a igreja erra, a igreja se equivoca. Por isso nós vamos ouvir de Jesus palavras, ótimas palavras a respeito dela, tanto quanto repreensões. E aqui a primeira carta é de Éfeso. Paulo está aqui em Éfeso. Éfeso é uma cidade interessante porque ela é uma cidade movimentada, é uma cidade que a gente pode chamar de cosmopolita, porque tinha um centro comercial, cultural, né, religioso, político. Uma das marcas mais evidentes, gente, da cidade de Éfeso, e Éfeso estava situado na região que hoje nós chamamos de Turquia, tá? Para geograficamente você se situar e saber geograficamente, tá bom? É Turquia, a região ali das igrejas do Apocalipse, a região da Turquia. Havia muitas termas, saunas, havia prefeitura, né? E enfim, era uma região de entradas e saídas de pessoas. E exatamente nessa cidade de Éfeso que foi construído o Templo de Diana. Templo de Diana. Havia lá a estátua de Diana. E as pessoas ali nessa época, em Éfeso, elas praticamente adoravam, elas adoravam mesmo ali, faziam culto a Diana, porque eles acreditavam que a estátua dela imantava um poder místico, sobrenatural. Porque eles mesmos, os gregos, eles tinham essa impressão de que havia essa imantação, porque havia esse burburinho, havia essa conversa entre eles de que a estátua tinha sido feita a partir de um meteorito caído do céu. Então, caiu um meteorito do céu a partir de pedras, né, do que supostamente caiu, foi feito, né, ornamentado essa estátua de Diana e o templo dela. Então havia o culto ali, né, que havia um suposto poder espiritual. Mas Paulo está ali pregando, está ali. Existe todo um contexto lá em Atos 19. Atos 19 é um contexto interessante para você entender como é que emergiu ali a igreja em Éfeso. Ele encontra alguns discípulos e faz uma pergunta para eles: olha, vocês foram batizados em que batismo? Porque parece que eles são discípulos, mas parece que ainda havia uma coisa assim meio rarefeita, não havia uma consciência. Aí eles respondem para Paulo: olha, nós somos batizados no batismo de João. E Paulo fala assim: olha, João veio mesmo, mas ele veio batizar com água para arrependimento, mas João foi o precursor de Jesus. E aí Paulo faz uma exposição de Jesus, aponta para Cristo, para a cruz, e diz que Jesus veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Até que em um determinado momento Paulo impõe as mãos sobre eles e diz que naquele instante eles começaram a falar em línguas, eles começaram a profetizar. Então parece que exatamente ali emerge, dá início aquilo que viria a ser a igreja em Éfeso. E vemos também Paulo confrontando, persuadindo através da palavra, né, sendo uma pessoa usada por Deus para que a mensagem fosse pregada, tanto na sinagoga como na escola de Tirano. E ali consciências de discípulos foram sendo fomentadas, foram sendo criadas ali. Mas enfim, vamos à leitura da carta. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lembra lá, né, que ele anda no meio dos 7 candeeiros.
Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Opa, olha aí. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ok, então vou tentar ser o mais didático possível, compreensível, e que o Espírito Santo de Deus possa clarificar o seu coração, para que você entenda e compreenda que eu não estou aqui querendo ensinar uma coisa que seja uma invenção minha. Quero que você ouça, que você confira aquilo que eu digo com a própria Escritura, para que você perceba que se aquilo que eu estou dizendo é ou não é palavra de Deus, tá bom? Primeira coisa, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, em todas as cartas você vai ouvir essa afirmação, ao anjo da igreja. Então, quem é o anjo da igreja? É um ente espiritual ou um ente humano? Quero tratar isso de uma maneira rápida. Anjo da igreja. Anjo significa mensageiro. Anjo é mídia, é aquele que veicula a mensagem. Anjo é aquele que transmite a mensagem. Anjo é aquele que leva a mensagem. Você já viu anjo nas escrituras? É aquele que está levando a mensagem, que leva a mensagem, que entrega a mensagem. Esse é o papel do anjo da igreja, é o transmissor da mensagem. Por isso o anjo aqui não é um ente espiritual, invisível, é físico, é humano. Porque anjo aqui, ele é repreendido. Anjo aqui recebe advertências. Anjo aqui cai. Anjo aqui tem que se arrepender. Então, somente anjo humano é capaz de se arrepender e voltar. Espiritual não. O anjo espiritual, quando cai, vira Lúcifer e não volta mais. E Tiago diz exatamente lá no capítulo 3 que os mestres eles serão cobrados de uma maneira mais intensa por Deus, porque eles ensinam. E se eles ensinam, eles são os veiculadores da mensagem. Não que eles sejam melhores que os outros, não que Deus tenha um apreço melhor por eles, não que eles são filhinhos do papai porque conhecem mais a palavra, o conteúdo, a história da igreja, o grego, o hebraico, etc. Não, eles não estão acima da natureza humana. Eles compartilham com os outros aquilo que Deus entregou a eles para que eles entreguem fidedignamente essa mesma mensagem para a sua igreja. Então anjo é ao anjo que chega essa carta. Anjo é aquele que preside, que veicula a mensagem, que vai criando consciência no corpo de Cristo. Então é assim que a gente vai aprendendo, né? Como é que a gente vai aprendendo? Porque eu sei que o Espírito me ensina, eu sei que meu pai me ensina, mas eu sei que o meu pai, ele levanta mentores, líderes, bispos, pastores, para que eles sejam pessoas que nos orientam. Às vezes pessoas que têm mais experiência, mais bagagem, enfim. Então fica aqui claro, acertado, que anjo aqui é humano, é o líder da igreja. Versículo 2 diz exatamente algo também que se repete nas demais cartas. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Você vai ver Jesus dizendo para todas as igrejas, eu conheço e eu conheço. É exatamente isso que ele diz, olha, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Não adianta o cenário. Eu não me impressiono com cenário, eu não me impressiono com teatros, né, com performances, com fachadas, porque eu estou vendo tudo, eu conheço vocês. Eu conheço o que se passa dentro da minha igreja, o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Eu conheço os falsos, como eu conheço os verdadeiros. Eu conheço se é culto para mim ou se é culto meramente para o humano. Eu conheço se vocês estão aí porque vocês me amam de fato ou porque vocês não têm outra coisa para fazer, porque o pai quer que vocês estejam na igreja, o pai de vocês, a mãe de vocês, ou por qualquer outra razão, para vocês terem glória humana, para vocês receberem aprovação humana, aplausos humanos. Eu conheço vocês, não adianta vocês mascararem quem vocês são,
porque eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu conheço as suas entranhas, eu conheço as suas vísceras. E a gente fica pensando que Deus se impressiona com o cenário, que Deus se impressiona com as estruturas, que tem a sua importância, que tem a sua validade, sua validez, que é válido. Mas isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus são corações quebrantados, rendidos, contritos diante dele. Né? E ele diz, olha, eu conheço as obras da tua dedicação e da tua perseverança. E uma coisa maravilhosa, ele conhece que essa igreja em Éfeso, ela tinha obras, ela não estava parada, ela trabalhava com ação social, ela não era uma igreja inerte, parada, estagnada, ela dava de comer ao faminto, ela tinha atividades para o benefício da sociedade, da sua cidade, dos seus vizinhos. A cidade era abençoada pela igreja que estava ali plantada. E pela perseverança também, ele diz. Conheço o teu labor, teu trabalho, tua perseverança, a tua insistência. Conheço tudo isso de vocês. E que coisa boa. Mas se a gente não souber tratar isso, a gente vai até dizer assim, poxa, glória a mim, né? Glória a mim, porque até ele conhece, até ele me conhece. Sabe que o que eu estou fazendo é uma coisa séria e, enfim. E a gente pode até ficar cheio de si. Mas ele nos conhece para que a gente possa aprender a caminhar sempre em humildade e dependência da sua graça, do seu Espírito Santo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua dedicação, eu conheço a tua perseverança. E ele diz assim, eu conheço algo mais ainda de vocês. É que vocês que vocês não estão tolerando aí uma doutrina de um certo grupo chamado de Nicolaítas. Está aqui, né? Os Nicolaítas. Porque esses Nicolaítas, eles estão pervertendo a essência do Evangelho. E aí eu não quero entrar muito dentro da questão histórica, para não ser assim tão cansativo e exaustivo, mas os estudiosos, os comentaristas dizem que Nicolaitas é um grupo que foi formado por um tal de Nicolau, lá em Jerusalém. E diz que esse homem, Nicolau, ele tinha uma mulher muito bonita, era a esposa dele, e a mulher dele era tão bonita que a moçada toda da rua de Jerusalém olhava a mulher e dizia fio-fio, bonita, linda. E aí ele vendo isso, ele ficou assim meio pequeno diante da beleza dela. Aí ele tem uma estratégia, um pensamento. Olha só o que ele pensa. Antes que essa mulher, por ser tão cobiçada, antes que ela coloque uma galha na minha cabeça, eu já digo para todo mundo que eu sou mesmo, que eu tenho galha na minha cabeça. Então, antes que ela faça isso na rua e eu não saiba, eu ofereço ela para todo mundo. E todo mundo faz, e todo mundo vai saber que eu sei. Então, o que Nicolau fez, gente? Ele ofereceu a esposa para quem quisesse usufruí-la, compartilhando ela com qualquer um. Então, esse é o espírito, veja bem, esse é o espírito do grupo dos Nicolaitas. Isto é, vamos dar vazão ao nosso egoísmo, à busca do prazer. Vamos fazer o que o nosso corpo quer. Vamos fazer com que o nosso corpo sinta prazer, não importa o que os outros pensem. Então é isso. E havia também outros grupos lá de gnosticismo, o grupos do ascetismo também, mas enfim, era tudo a mesma licenciosidade. A fonte era a mesma, o mal era o mesmo, entendeu? Então Jesus diz, olha, eu tenho a favor de vocês, né? Porque vocês são contra, vocês estão lutando contra esse espírito nicolaíta que está aí querendo perverter a essência do Evangelho. Eu tenho em favor de que vocês abominam as obras dos nicolaítas, as quais eu também abomino, as quais eu também odeio.
Agora presta atenção, gente. Isso não significa que a gente tenha que sair por aí odiando as pessoas de qualquer jeito. Não é nenhum estímulo para você sair daí da sua casa, da igreja, dizendo ele é diferente de mim, por isso eu odeio ele. Não. O grande mistério cristão, irmãos, é que você pode odiar uma ideia e amar o ser que é possuído por essa ideia, que está possesso dela. Eu odeio a ideia daquele cara, mas em Cristo eu tenho que amá-lo. Eu tenho que orar por ele, eu tenho que interceder por ele. Isso é uma mente madura. E o que Jesus conhece na igreja de Éfeso? Ele diz que conhece a capacidade deles de colocar à prova os falsos mestres, os falsos apóstolos. Vocês puseram à prova os que a si mesmos se diziam apóstolos e vocês chegaram à conclusão, eles não são. Vocês conseguiram colocá-los à prova, dizer, vamos ver se é de Deus esse cara. E aí a gente vimos nessa prova que eles não são apóstolos de verdade, eles são filhos do diabo, eles são mentirosos, porque todo aquele que mente é filho de Satanás, é filho do diabo. Então, é um conferir de discernimento, eles tinham um discernimento. Eles sabiam exatamente que aquele apóstolo não era apóstolo, que ele não estava pregando a graça de Jesus, ele não estava falando da cruz de Jesus, ele estava pervertendo o caminho, ele era um mentiroso, ele podia ser um grande veneno mortífero para a igreja cristã. E a gente, vendo o falso apóstolo, a gente tem que questioná-lo, interrogá-lo, a gente tem que perguntar quais as razões dele de estar ali. E alguém diz assim, mas não podemos questionar o apóstolo. Que conversa é essa, irmão? Qual é o problema? Sabe, o grande problema é que essas mensagens apostólicas de hoje é que a cruz foi tirada do lugar. Agora não é mais a cruz, gente. Porque o sacrifício de Jesus está sendo substituído por qualquer outra coisa. Aliás, o sacrifício de Jesus nos cultos apostólicos, vários, agora não mais se enfatiza a obra de Jesus, a redenção que há em Jesus, a salvação em Cristo. Não aponta mais para o Cristo eterno. Agora é para você ficar rico, é para você se dar bem, é para você ser honrado, é para o teu nome crescer. Agora, quem é quem mais dentro da igreja do Senhor? Eu vou para a igreja para eu ser honrado ou para que eu honre o nome do Senhor? Eu vou agora à igreja para que o meu nome seja engrandecido ou para que o nome do Senhor seja grande, seja engrandecido? Por isso que essas cartas do Apocalipse se tornam tão importantes você pensar nelas, vasculhá-las, orar sobre elas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então eu creio de todo o coração, irmãos, que Deus estava em Cristo. E quando eu estou falando isso, eu estou falando da encarnação, estou falando de tudo. Sabe, do momento da encarnação, do nascimento, da vida, da ressurreição, de tudo. Se qualquer coisa no processo da igreja relativizar essa mensagem, relativizar a vida de Jesus, se questionar, se tocar nele, se embarcarmos numa relativização, podendo ser na mensagem pervertida dos nicolaítas, que você pode fazer tudo, tudo é válido, desde que tenha o nome de Jesus no meio. Se o espírito for esse, você pode ter certeza, você ouvirá uma repreensão severa e dura de Jesus. E eles colocaram à prova abriram o pacote todo e viram que havia engano lá dentro. Porque parem de acreditar em todo apóstolo, todo pastor, todo bispo, toda pessoa que está na televisão, que vende livro. Parem de acreditar em tudo que esses caras falam, pelo amor de Deus. Parem de ser marionetes desse povo. Volte-se para a simplicidade do Evangelho, é isso. Coloque a capacidade de colocá-los à prova, para ver se são de fato gente de Deus. E vocês vão ficar chocados, que vocês vão descobrir que muitos deles são mentirosos. Quem vai sair aprovado dessa circunstância é você. Isto é, eu não vou engolir coisas para mim só porque vieram prontas. A gente tem a capacidade de discernir,
de manter constante na consciência, coisa que já aprendi, que está instalada em mim e que não é qualquer um que pode tirar. Então Jesus, assim como para todas as igrejas, gente, ele diz que ele as conhece. Tem uma coisa interessante, que das 7 igrejas, quero dizer, das 7 igrejas, 5 delas é que Jesus diz, eu tenho algo contra ti. Sabia que 2 igrejas não existe essa repreensão? Você sabia disso? 5 igrejas Jesus vai dizer, tenho algo contra ti. 2 igrejas você não ouve nenhuma repreensão de Jesus e nós vamos chegar lá. Paciência, tá bom? E você pode ler também, já se adiantar. E o que ele diz contra Éfeso? Porque ele vai falar, eu tenho porém contra ti, Éfeso. Apesar de tudo que eu vi a teu favor, você discerniu o falso mestre, você tem labor, trabalho, perseverança, luta. Mas eu tenho contra ti, que é, você precisa se arrepender. Porque para você não falta nada, você é ortodoxa, você é cheia de discernimento, você afirma a encarnação, você não tolera a relativização da minha pessoa, do meu nome. Você discerne, você prova, você aguenta pancada por causa de mim. Mas eu tenho um porém contra ti. É que você deixou o teu primeiro amor. E eu não posso deixar de lembrar daquela canção do Rebanhão que o nome é Primeiro Amor. Quero voltar ao início de tudo, voltar para ti, Senhor. Quero voltar. Vou me arrepender e eu vou voltar ao primeiro amor. Ele está dizendo, tenho contra ti, igreja em Éfeso, você abandonou, você esqueceu o primeiro amor que você tem por mim. E aí a pergunta é, pastor Fábio, o que significa esse abandonar o primeiro amor? Gente, é abandonar aquela infância espiritual da gente. É abandonar a nossa vida espiritual. Passou um carro aqui com um som aqui horrível, que eu tive que dar pausa aqui. Né? Então, o que é abandonar o primeiro amor, gente? O que é abandonar o que significa isso? Gente, primeira coisa, o primeiro amor é... O primeiro amor é a causa de tudo. Porque no início da nossa conversão, pense lá no início da sua conversão, o amor era a causa de tudo. Porque a gente não tinha nada. Como é que a gente começa com Cristo no momento da nossa conversão? É sem nada. A gente começa só com amor, com paixão, com fogo, com vontade de ser de Deus, com vontade de servir Deus, de arrumar. Tudo era por amor. A gente fazia qualquer coisa na igreja, porque era amor. A gente estava derramando amor. Tudo que se falava a respeito de Deus a gente queria estar fazendo, queria estar ali presente. Só que a gente vai crescendo, a gente começa a fazer obras, a gente começa a fazer trabalho. E são coisas maravilhosas, são lindos. As coisas se expandem, crescem, a gente persevera. 40 anos depois, a gente está seco, irrepreensível, ortodoxo. A gente não está mais com aquela vida que a gente tinha antes. Então a gente adoece de uma espiritualidade que parece que para a gente está tudo bem. Está tudo tão bem, tudo tão calmo. A gente não tem mais aquele fogo que tá tudo bem. Jesus olha para essa igreja e diz, não está nada bem. Você abandonou o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Me ame de verdade. Eu não estou preocupado somente com tuas obras, com os teus afazeres, as tuas atividades dentro do corpo de Cristo, do meu corpo. Não estou preocupado apenas com a tua capacidade de discernimento. Eu quero saber se você é meu, se você está aqui por mim, se existe amor dentro de você, se existe um fogo queimando dentro do teu coração pela minha pessoa, diz o Senhor. Isso é voltar,
O contrário disso é abandonar o primeiro amor. E isso é voltar ao primeiro amor. É saber o que é o primeiro amor e voltar ao primeiro amor. E como é que essa doença do abandono do primeiro amor é curada? Jesus está dizendo aqui que é lembrada que é lembrado, isso mesmo. Lembra-te. Lembra-te. Está aqui de onde caíste, mas lembra-te. Traz a memória. Então, você lembra de como era aquela pureza do teu coração de Deus por Deus? De amar Deus por Deus? De não ter nada a proteger? De não ter medo de correr risco? Você lembra-te do tempo em que a tua porção era o Senhor, que Ele era a tua herança, que o Senhor era o teu cálice, que mesmo que houvesse todo tipo de problema e tribulação, você honrava o Senhor. Você dizia para si mesmo, olha, eu não tenho nada, ou eu não posso ter nada, mas eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Você lembra desse dia quando você falava assim? Então como é que essa doença é curada, gente? Como é que a gente pode ser curado disso? É mudando a mente. É arrependimento. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Metanoia, é metanoia. São os noiados de Cristo. Aí você não precisa repreender não, tá? Porque os noiados de Cristo, noiado, metanoia, está dizendo sobre mudança no curso, no percurso, mudança da mente, são os metanoias de Cristo, são os cristãos em processo de mudança. Como é que eu volto ao primeiro amor? Quando há uma mudança na minha cabeça, com uma conversão e arrependimento, eu vou sair de mim mesmo, do meu marasmo, da minha incapacidade de olhar para mim e me questionar e ver que eu estou morto espiritualmente, que eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu fico cheio desse ensimesmamento, aliás, eu fico salvo desse ensimesmamento. E eu olho outra vez para o Senhor dizendo, Senhor, eu não tenho nada senão a Ti, é a Ti que eu quero. Todas as coisas podem dar errado, mas o meu coração é Teu, te pertence. Como é que essa doença é curada, irmãos? É crendo que ninguém serve a Deus sem que haja um senão. Venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meu coração é curado dessa doença quando no processo de metanoia eu lembro de que ele vem, ele pode vir, ele remove. Não é uma volta escatológica final dos tempos, ele vem agora, ele vem nesse momento, ele vem para mim hoje, nesse instante. E a gente vê que lá quando nós lemos no capítulo 1, ele diz, olha, aquele que vos fala aqui é aquele que vos ama. Eu vou tirar o candeeiro de você, porque você não se arrepende, mas o meu amor é que está fazendo isso. Porque amor e verdade andam juntos. Amor e verdade andam juntos. A gente é que tem a dificuldade de entender que o amor de Deus e a verdade de Deus, eles andam juntos. E a verdade de Deus, que ama, diz, caso não te arrependas, eu venho a ti, removo você do seu lugar, do teu candeeiro. Vou descer o porrete sobre você. Porque você é filho, você não é bastardo. Se fosse bastardo, eu não corrigiria. Se fosse bastardo, eu não estaria nem aí em relação a você. Mas por você ser filho e por eu amar você, eu removo o teu candeeiro, porque você não está se arrependendo. Então quem fica sem disciplina, gente, é alguém que não tem pai, porque quem tem pai recebe disciplina. Eu tenho um Pai Celestial, você tem Pai Celestial, e Ele disciplina e corrige o filho a quem ama. Como eu disse, se não disciplinar é bastardo. Mas no amor existe verdade e existe correção.
A salvação da igreja, irmãos, hoje, nesse tempo, é manter-se no amor de Deus, no amor a Deus, e ter ódio dos nicolaítas, das obras dos nicolaítas, que é abominável a Deus. Agora, o abominável a Deus não são pessoas, tá? São daquilo que elas estão possessas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou. Não amou uma parte do mundo, não amou um segmento do mundo, não amou um grupo no mundo, Ele amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo, amou o pacote inteiro. Agora, mais abominável a Deus do que os nicolaítas, do que a doutrina, do que esse conceito libertino, gnóstico, ascético, licencioso, era o fato de que essas convicções pessoais dos nicolaítas eram ensinadas como uma ideologia a ser abraçada, como liberdade libertina, que causava, que era o elemento de divisão entre os irmãos. Aí a gente tem que ir contra mesmo, contra esses ensinamentos. Não há nada, irmãos, que aborreça tanto a Deus do que intrigas e contendas que alguém gere entre os irmãos baseado na sua própria ideologia. Se eu tenho uma ideologia, eu tenho que ter cuidado para que a minha ideologia não se torne um divisor dentro do corpo de Cristo, porque eu não irei trabalhar a favor do Espírito, eu vou trabalhar contra ele. Mas a promessa, aqui, seguindo aqui a promessa, versículo 7, é que ele diz, olha, eu conheço o trabalho, a perseverança, a luta, o perrengue. Qual é a recompensa do trabalho? É o alimento. Qual é a recompensa, gente? Alimento. Eu darei a vocês, ao vencedor, que se alimentem da árvore da vida. Continue no trabalho, continue no labor, não se cansem, não desistam, não se tornem um fim em vocês mesmos. Que o amor seja o motor das suas almas, perseverem, continue, porque vocês vão comer. O trabalhador vai comer do fruto da vida para sempre. Engraçado que as pessoas olham para esse texto e falam, o vencedor vai comer um alimento. Eu pensei que fosse outra coisa, Senhor, mas assim, um alimento, só que o alimento aqui, irmãos, é árvore da vida, é vida. Está falando que eu posso comer hoje, você pode comer hoje da árvore da vida. Porque a árvore da vida é o próprio Cristo hoje, é o próprio Jesus Cristo, é o Yeshua, é o Senhor da vida. Ele não é um fruto, Ele é o eterno, Ele é o Senhor. Então volte ao primeiro amor em nome de Jesus. Confesse a Ele que você está reconciliado com Deus por causa do seu sangue, da sua cruz, do seu amor. Volte-se para Ele com vida, com graça, com decisão. Não pense que o ativismo, o labor, o trabalho, a teologia, o discernimento dos falsos apóstolos substitui a intimidade com o Pai, não substitui. Antes de você ser um grande ativista para o reino, Ele está procurando um filho que esteja na presença dele. Isso é voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu quero que você deseje voltar ao primeiro amor. Porque quando o Senhor voltar, eu quero que Ele olhe para a gente e Ele fale, esses são os meus filhos. Vão comer do alimento eterno, do fruto da árvore da vida. Porque eles voltaram ao primeiro amor. Porque eles se lembraram de onde caíram. Eles recordaram dos seus tropeços, mas eles se arrependeram e eles retornaram à minha presença e vieram com um fogo ardendo por mim. Isso é voltar ao primeiro amor. Gente querido, essa é a maneira mais resumida que eu tive de falar sobre a carta à igreja em Éfeso. E que você possa ser, em nome de Jesus, abençoado por esse estudo, por essa reflexão. Então fiquemos aqui e no aguardo da próxima carta à igreja.